Olá, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo muito bom. O meu nome é Daniel Pereira e eu tenho aqui esse canal que fala com você, sobre o rádio, sobre a TV, sobre a minha história, né? O nome do canal é o Muito Mais. Eu quero pedir para você se inscrever no canal. Sabe por quê? A história ela é verídica, a história é muito interessante e você não pode perder nenhum capítulo dessa história que eu estou contando e também do material que nós temos sobre rádio, sobre televisão. Faltam 3 meses para as eleições, né? Nós vamos ter eleições para prefeitos, né, da sua cidade, né, e para vereadores. Prefeito é um só em todo lugar e vereadores depende da população eleitoral da cidade, né? Mas o que é que o rádio tem a ver com isso? O que que a televisão tem a ver com isso? Tem muito a ver, gente. E hoje nós vamos ter uma conversa séria sobre a programação da rádio no que se refere à campanha eleitoral. E seja qual for a sua cidade, você deve escolher muito bem o seu candidato, né? Que poderá ser eleito, seja para prefeito ou seja para vereador. Agora vamos ver algumas diretrizes que não podem acontecer no rádio. Vejam só, não pode haver publicidade paga, tá? Entrevista paga também não pode acontecer. E se houver entrevista com um candidato a prefeito durante, por exemplo, 12 minutos e 34 segundos, com o outro candidato, a entrevista deve ter o mesmo tempo, tá? O mesmo tempo. Então guarde bem isto, tá? Que deve ter o mesmo tempo. Não pode dar mais lugar a um do que a outro. E as perguntas devem ser também mais ou menos iguais, né? Não pode ser, você não pode notar no rádio. E se você notar, você anote aí, viu? Uma entrevista privilegiando mais um, levando com mais autoridade o nome de um, sabe? Então elas têm que ser por igual, tá? Elas têm que ser por igual. E existem lugares que existem o debate, tá? Existe o debate, onde todos os candidatos são convidados, todos os candidatos a prefeito são convidados, a vereador não tem debate entre vereadores. Não, eu desconheço, pode até ser que exista, mas eu nunca vi, né? Mas candidato a prefeito tem. E eu já fiz debate com candidatos a prefeito. Eu não usei de nenhuma pretensão a um determinado candidato, tá? É claro que lá dentro de mim eu torcia por um determinado candidato, tá? Mas eu não posso trabalhar isso em uma entrevista e nem em um debate, seja no rádio ou na televisão. No caso meu, foi uma candidata a prefeita que estava em último lugar, tá? Ela estava em último lugar. Ela tinha 6% de pretensões de votos, né? Para ela participar, né? E os outros tinham bem mais. E esses dois candidatos eram dois candidatos altos, fortes, e ela uma candidata assim de estatura baixa, né, de estatura baixa, e ela ficou bem no meio dos dois. Imaginem vocês, no debate ela derrubou os dois, massacrou os dois. No debate ela massacrou os dois.
e ela foi eleita prefeita da cidade, tá? Ela foi eleita prefeita da cidade e ficou durante 4 anos como prefeita. Fez um governo razoável, de 0 a 10, eu daria nota 3 para ela, tá? Ficou muita coisa a desejar e ficou também muitas obras para serem feitas no dia da eleição, né? Não vou falar exatamente no dia, mas faltando 2 ou 3 dias da eleição. E isso derruba qualquer candidato, tá? Se uma pessoa é prefeita de uma cidade, prefeito, ele tem que fazer obras desde o dia que ele entra até o dia que ele sai. E ela fez algumas poucas obras durante o tempo que ela estava e às vésperas da eleição, né? Ela então fez um trabalho não bem feito. O trabalho para mim foi péssimo, tá? Foi de péssima qualidade. Mas ela fez o trabalho que aparece, né? Que apareceu e as pessoas viram. Claro que hoje o eleitor não é bobo, não é besta, tá? Não é ignorante. Aí até quem ia votar nessa pessoa não votou mais. Eu posso aqui apostar com você que essa pessoa nunca mais ganhará uma eleição, tá? Vejam só, no rádio ou na televisão nós não podemos levantar o nome de uma pessoa, tá? Não pode e denegrir a outra, e massacrar a outra, não pode, tá? O rádio tem que ser por igual, né? Todos os candidatos devem ser tratados iguais, né? Hoje existe um determinado partido que ganhou muitas emissoras de rádio, tá? Foi dado muitas emissoras de rádio para um determinado partido. E hoje eles massacram muito o atual presidente e engrandecem o presidente que na época deu a outorga, a concessão da rádio para eles. Isso é errado. Se na sua cidade tiver isto, eu até quero aconselhar você, mude de estação, tá? O rádio não pode ser usado como meio eleitoreiro, tá? Mas não é para destruir a imagem de seja lá qual for o presidente, o governador, o prefeito, atual ou que já passou, né? Não pode. Eu não posso fazer isso. E ele está usando um meio que não é dele, rádio não tem dono, televisão não tem dono, é uma outorga, o governo concede à pessoa ou o grupo, né, o direito de operar em uma frequência, seja AM, seja FM ou seja de TV, mas não tem dono, tá? Inclusive se o presidente quiser, se quiser, tá? Ele pode tirar aquela outorga, sim, ele pode tirar aquela outorga, tá? Eu vou aqui entrar no mérito assim, tem uma TV hoje que bate muito no presidente, tá? E eu posso dizer que o presidente, nesse ponto, ele é uma boa pessoa. Porque se ele quisesse já ter tirado a outorga desta emissora, ele já tinha chance, tem chance. Ele não tirou porque ele não quis, mas se ele quiser, ele tira esta outorga, né? E eu já vi muitas emissoras de rádio, tá, serem lacradas por 24 horas por razões de estar puxando muito para o lado de um determinado candidato, tá? Em minha cidade mesmo existe uma emissora que a Justiça Eleitoral lacrou ela por 24 horas
por esta razão. Talvez na sua cidade também exista. E existe até alguns casos que a emissora foi tirada do ar de vez, né? Não voltou mais, né? Eu conheço inclusive uma emissora no estado de São Paulo que ela perdeu a outorga na M e na FM, tá? E houve, claro, recorreram e hoje ela voltou no ar, mas aconteceu isso. No caso, aconteceu porque a rádio foi arrendada para um grupo político, tá? E isso é totalmente ilegal, né? O arrendamento já é ilegal. Embora eu possa afirmar aqui que hoje muitas emissoras que estão nas mãos, principalmente de igrejas evangélicas, elas são arrendadas. Gente, tem outro detalhe que o rádio deixa que aconteça. É que tem políticos que são proprietários de rádio que eles pensam que nós estamos na monarquia, né? Que o poder passa de um para o outro, né? Do rei passa para o príncipe, do príncipe, sei lá, passa para quem, né? Então, a pessoa, ela é política a vida toda, tá? Aí vê que não tem mais saúde para ser político, não tem mais condições psicológicas para ser político, porque ser político ataca muito o psicológico. Não pense que é fácil ser determinados tipos de político, não. Principalmente o mentiroso, né? Porque para ele guardar tanta mentira dentro dele, ataca muito o psicológico, né? Então, através do rádio, muitos desses políticos são donos de emissoras de rádio, porque teve um tempo no Brasil que emissoras de rádio era dada para políticos, né? Então tem muitos políticos ainda com emissoras de rádio na mão, tá? Aí eles veem que não tem mais condições de se eleger a nada, aí eles começam a colocar o filho, a esposa, a sobrinha, começam a colocar pessoas da família para continuar esse reinado, vamos dizer assim, né? Para continuar esse reinado. Quando você perceber isso, eu vou dar uma dica. Não vote nessa pessoa, tá? E veja bem, tem pessoas que usam o rádio, ou a TV também, junto com a sua igreja, para querer eleger um candidato. Gente, é o seguinte, se você for numa igreja, seja qual for, católica, evangélica, pentecostal, neopentecostal ou qualquer outra igreja, e um político subir no púlpito, tá? Eu vou, nesse caso, como o político subiu no púlpito, eu vou até tirar o nome púlpito e vou colocar picadeiro, porque aí é palhaçada, e palhaçada você vê no circo. E você vê ele lá em cima, falando, e que vai não sei o quê, que vai fazer isso, usando a igreja e querendo se usar da sua, vamos dizer assim, boa fé para votar nele. Uma dica, é exatamente neste candidato que você não vai votar. E existem alguns casos que eles fecham um acordo, que eles arrendam a rádio para a igreja, tá? E a igreja faz a programação da rádio voltada àquele candidato, vende todo o rebanho da igreja para aquele candidato, tá? Então, preste bem atenção nisso, tá? Não vote nessa pessoa, não vote. E você pode até denunciar isso. E hoje todos nós temos um celular. Grave esse candidato lá na sua igreja e vá em tudo quanto é lugar fazer essa denúncia. Vá para o Ministério Público, vá para o cartório eleitoral, vá no fórum eleitoral,
porque nós temos que começar a tirar do nosso Brasil as sujeiras. E existe sujeira em todos os lugares, né? Mas claro que também existe muita gente honesta, muita gente limpa, né? Muita gente limpa. Então, gente, funciona dessa maneira, tá? Funciona desta maneira. Então, eu falei hoje um pouquinho da política no rádio, consequentemente da política dentro da igreja, e quero que você fique atenta ou atento quanto a isto, tá? Não vote em pessoas que você já percebe que são donas de rádio e que vão querer se eleger através do rádio, outros que não se elegem mais através do rádio, mas coloca parentes, tá? Nesse caso, como ele está fazendo o uso indevido do veículo de comunicação que ele tem, eu posso até dizer assim, não faça isso para que essa pessoa não continue com o roubo. Então não vote nessas pessoas. Preste bem atenção, não vote. Se você ouvir algum programa de rádio tendencioso de um lado, querendo fazer o nome de um candidato ou de uma candidata, olhe, não vote naquilo ali, tá? Não vote naquela pessoa. E nós vamos bater muito sobre isso durante esses 3 meses, tá? Bom, nós estamos aqui também contando a minha história, né? Então veja bem que eu casei com aquela moça e nós vamos tentar resumir aqui essa história de 7 anos em alguns capítulos. E você vai saber de uma história incrível, tá? Que é muito incrível mesmo essa história, tá? Não tem nem palavras. Só que tem um detalhe, gente. Foi um grande problema que aconteceu na minha vida, esse casamento. Talvez um grande problema. Não vou falar que é o maior, porque eu tive vários outros problemas sérios também. Mas hoje eu perdoei o que aconteceu, não, né? Mas eu vou contar aqui os detalhes, mas não dá nem para fazer o resumo direito sobre a coisa, porque depois que o problema passa, né? Isso acontece em minha vida e com certeza na sua também, não dá para fazer o resumo. Muita coisa você esquece, mas eu vou tentar aqui lembrar de muito. E no nosso próximo vídeo eu continuo aquela história e continuo também falando do rádio, da TV, através desse novo veículo de comunicação que é o fantástico YouTube. Então olha só, até o próximo vídeo, se inscreva nesse canal, deixe o seu like, faça um comentário, comente com seus amigos de rádio, amigos de igreja, porque rádio e igreja se misturam, né? Mas o meu forte não é igreja, embora eu conheça tudo sobre várias igrejas, né? Porque eu trabalhei com rádio e na rádio ela era uma rádio aberta para igrejas. Então conheci muitas igrejas, né? E tenho histórias incríveis para você, tá bom? Então até o próximo vídeo. Um abraço!